Olá, sejam todos bem-vindos novamente a mais um conteúdo da Academia Dynamics. Meu nome é Luiz, eu sou arquiteto de soluções e hoje falaremos sobre a arquitetura do Microsoft Dynamics. Exatamente, vamos nos aprofundar um pouquinho conceitualmente, entender como que é a composição, como que é a arquitetura, como que é a interação entre Azure e aplicação, banco de dados, camada de usuário, desenvolvimento, legal? Mas antes de nós prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar em curtir, compartilhar com seus amigos nossos conteúdos para que você possa agregar conhecimento aí na sua trajetória profissional. Muito bem, então, continuamos aqui, né? Bem-vindos mais uma vez a um conteúdo da Academia Dynamics. Este conteúdo, né, hoje será uma visão de arquitetura. Quando a gente fala em arquitetura, as principais funcionalidades que a gente sempre lembra é o Azure, a camada de dados e a camada Dynamics como front-end ali para os nossos usuários, né? Aqui tem um diagrama bem em alto nível explicando como que é a composição dos processos, né? Porque o Dynamics é um sistema baseado em processos de CRM, processos de engajamento de cliente. Então ele está dizendo como que é composto, que nós temos fluxo de trabalho, nós temos processos síncronos, processos assíncronos, temos as camadas de metadados e, enfim, a camada de dados aí para a gente chegar no nosso Microsoft Dynamics. Aqui está, então, o front-end do Dynamics, né? Como eu disse, é uma aula mais conceitual. Hoje nós vamos entender como funciona, né, o servidor da aplicação, a base de dados, a camada de cliente, né? Então, assim, quando a gente fala em Microsoft Dynamics 365, né, além da visão 365 de todo o processo que nós estamos falando da empresa, ele também significa que é uma aplicação cloud, né? É uma aplicação online, ou seja, você não precisa de ter servidor de aplicação instalado na empresa. Até versões anteriores, inclusive a primeira versão do 365, ainda tinha a opção de on-premises, né? O que seria isso? On-premises é quando você tem uma aplicação onde o servidor é local. Você precisa de ter uma máquina física ou uma máquina mesmo em nuvem que você queira, você loque aquele serviço, mas a partir da 365 do Dynamics, ele subiu totalmente o nível indo lá para o Azure. Então, assim, quando você falar no servidor de aplicação, primeiro passo, ele está no Azure. Eu posso ir lá e atuar naquele servidor de aplicação? Não pode. Você tem um ambiente que é seu, é contratado para a sua organização, mas a responsabilidade e ele é gerido pela Microsoft. Ok? É bem legal saber disso daí. O que eu consigo fazer, né? Tem um outro portal que é muito bacana, que é qual? É o admin.powerplatform.microsoft.com. Esse portal ele permite que você gerencie os seus ambientes, ele permite que você crie mais ambientes, ele permite que você associe licenças, que você contrate outros serviços que você ainda não tem contratado, assim como você pode acessar o Azure Active Directory. Se você tiver uma rede Windows, essa rede Windows é possível sincronizar o AD do seu servidor local com o servidor da nuvem do Dynamics através do Azure Active Directory. Caso você não tenha, não tem problema, você precisará de simplesmente acessar o Azure Active Directory a partir da sua contratação e fazer ali então a gestão dos seus usuários. Então toda a parte de segurança do Dynamics é baseado em Active Directory. Então aqui eu só tenho o meu usuário criado, acessei a partir do Azure Active Directory, estou vendo quais são os usuários. Quando eu falo em licenças eu tenho aqui o centro de administração do Microsoft 365. Exatamente, o licenciamento do Dynamics 365 ele está atrelado ao Microsoft 365. Aí nós já vamos falar em licenciamento, já vamos entrar na parte comercial. Isso aí já não faz parte da arquitetura do Microsoft Dynamics, mas é importante vocês saberem como funciona aí os acessos, os portais, né, os sites que você tem para poder fazer a gestão do seu Dynamics. Assim como também, ainda a partir desse centro de administração do Power Platform, vocês têm aqui do lado esquerdo uma opção chamada análise.
E dentro dela é muito legal, isso aqui ajuda muito a gente saber como que está o consumo do nosso ambiente. Eu tenho uma opção chamada Dataverse. Dataverse, como já foi até comentado, Dataverse é o banco de dados do Dynamics. Então, quando eu acesso o Dataverse, aqui na parte de análise, ele me começa a mostrar alguns indicadores, Somente para vocês saberem rapidamente aqui, também é possível alterar os filtros, Eu tenho aqui para selecionar qual base eu tenho contratada, ele sempre sugere as últimas 24 horas, e a partir daí você diz, ele tem algumas informações, quantos usuários tiveram ativos, quantas chamadas de API vocês tiveram, taxa de aprovação, se teve algum problema ou não. Descendo aqui a gente tem totais de operações, os usuários mais ativos, plugins, se teve falha, importantíssimo. Plugins é algo que nós teremos aula de plugins. Foi comentado que plugins faz parte de gatilho de banco de dados. Então, assim, é importante estar sempre monitorando se você não tem problema com seus plugins. Porque se tiver problema, vocês deixarão de ter um processamento concluído. Além de, ele também tem impacto aí negativo na performance da base. E aí, a partir da página inicial, ainda tem algumas subpáginas aqui, Eu tenho, por exemplo, somente informações de usuários. Eu tenho informações de tipos de acesso, modos de acesso aqui, qual foi o navegador mais utilizado, quais são as entidades mais utilizadas, trabalhos do sistema, que são os trabalhos assíncronos que têm sido rodados. Olha lá, ele está dizendo aqui quais são os plugins, isso aqui especificamente sobre plugins. Ainda aqui também estatísticas de chamadas API, se você teve algum problema com ela, No caso aqui, caixa de correio, não estamos utilizando o Exchange, mas também eu tenho informações aí, a utilização das caixas de correio. Então, assim, esse cara aqui, vamos também em aulas futuras passar um pouco mais sobre ele, mas só para vocês saberem que ele existe e que, quando eu falar em gestão do meu Microsoft Dynamics, esse aqui é o nosso portal parceiro para a gente poder fazer algumas gestões aí sobre ele. Ainda aqui conceitualmente falando, quando eu penso assim, olha, eu quero acessar meus dados no Dynamics, eu não consigo, por exemplo, igual numa aplicação que você tenha própria, uma aplicação que você tenha local, você utilizar um exemplo, aquela aplicação do SQL Server, que é o Studio, SQL Server Management Studio, para você acessar e efetuar transações do tipo SQL, lá as transações do tipo select, insert, create, update, delete, create table, ele não permite que você tenha essa interação direta com o seu banco de dados. É uma camada de dados totalmente protegida e segura. Para que você possa acessar os dados do Dynamics, existem algumas opções. Claro, primeiramente essa que nós estamos aqui, que é o front-end da ferramenta. Ou seja, aquela parte do usuário que você cria, que você deleta, que você transaciona, os seus registros. Eu também posso utilizar de quê? Eu posso utilizar aqui em localização avançada, eu tenho, lembra das nossas configurações avançadas, quando na aula anterior dei uma passada rápida com vocês sobre Solutions. Em Solutions eu tenho acesso aos meus metadados, que são as estruturas da tabela. Isso, enquanto ele carrega aqui as configurações avançadas, eu também tenho aqui no meu front-end, do lado direito superior, eu tenho aqui, parece um funilzinho de pesquisa, localização avançada. Ele permite que eu faça pesquisas, digo qual tabela que eu quero pesquisar, por exemplo, e aí, vamos digitar uma tabela aqui. A performance da base depende do horário, depende da sua contratação, ela pode não ser tão rápida. E vale lembrar também que nós estamos em uma base que ela é de avaliação gratuita. O que significa isso? Base de avaliação gratuita não tem prioridade de processamento, é uma base gratuita, então a Microsoft não investe. Isso é muito bacana até vocês saberem, porque muitas vezes vocês estão ali fazendo uma POC, fazendo algo para a sua empresa, e aí a base pode estar um pouquinho lenta. Por quê? Porque é uma base de avaliação gratuita, simples assim. Ok, então estando aqui em configurações avançadas, eu tenho a parte de Solutions. E aí eu criei em algum momento aqui, então a nossa solução de treinamento. E aí na solução é onde vocês terão acesso à estrutura de dados. Lembram? Então eu tenho aqui uma camada
da parte esquerda da tela aqui, ó, parecido com uma árvore de componentes, né? E aí eu tenho as entidades, por exemplo, aqui contas. Então, este é o meio que o Dynamics disponibiliza para que você acesse, crie tabela, crie campo, crie um relacionamento, crie um índice, altere um campo se ele não tiver ainda nenhum valor gravado, né? Crie uma regra de negócio. Tudo por quem? Pela solução. Esse é o caminho, ok? Futuramente, vocês terão aulas sobre desenvolvimento de aplicações de console. Isso lá, quando já estivermos utilizando o Visual Studio com o pacote SDK, que é o Software Developer Kit, né? O kit do desenvolvedor, ao qual você adiciona as extensões no Visual Studio. Falaremos sobre isso, aonde você aprenderá a personalizar através de código. Lá sim nós podemos ter uma interação um pouco maior, mas também nada diretamente no banco de dados, ok? Tudo através de segurança. E aí também, como eu disse, eu tenho aqui a localização avançada. Agora eu consegui abrir. Então aqui em localização avançada ele permite que você faça uma exploração dos seus dados e em alguns casos até alteração. Então, por exemplo, aqui em contas, né, que é nossa tabela de clientes, ó, eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer uma consulta numa tabela específica. Esse aqui é similar ao nosso select do banco de dados, mas, repito, nada diretamente no banco de dados, tá? O Dataverse é uma camada de dados muito protegida, ao qual você não chega diretamente sobre ele. Nas aulas futuras também teremos aulas práticas, como praticar localização avançada, como importar, como exportar dados, ok? O importante desse conteúdo de hoje é vocês entenderem como funciona essa arquitetura, né? Então eu repito, todo o serviço do Dynamics ele está hospedado no Azure. A partir do Azure, então, eu tenho a aplicação Dynamics, eu tenho o meu Dataverse contratado. Vale lembrar que o Dataverse ele é contratado por volume, ok? Então, quando você faz o contrato, a sua área da empresa com a área comercial da Microsoft negocia lá qual vai ser a dimensão do seu Dataverse. A partir dele você tem uma volumetria para você poder utilizar. Então tudo isso que você está vendo aqui, né, é um site, é um portal ao qual está vinculado a uma aplicação do Azure, ao qual essa está vinculado a um Dataverse contratado para sua empresa, onde você pode manipular dados diretamente no Dynamics. Você aprenderá a manipular dados através de console e app. Você também aprenderá a utilizar o Power Automate. O Power Automate também tem lá muitos conectores bacanas, muitos conectores com o Dataverse, inclusive para você não somente escutar, que a gente fala, né, ele ficou escutando se houve uma transação para ele tomar uma ação, mas também, de acordo com a ação que houve, o próprio Power Automate também pode tanto criar um registro, alterar ou excluir um registro no Dataverse. Por quê? Porque ele vai estar usando a autenticação do usuário que está logado no portal. Então, resumindo a arquitetura, sempre que falarmos em Dynamics, ele sempre é associado a um servidor de aplicação no Azure, ao qual você pode interagir com esse servidor de aplicação através de configurações avançadas lá nas soluções, aquela árvore de componentes. Você também poderá e aprenderá a interagir com o servidor de aplicação através de console app, através de plugins, através de actions, através de workflow assembly, ok? Então sempre pensando nisso, porém fica sempre bem claro, eu não tenho acesso direto ao Dataverse, ok? Sempre que eu falar em manipulação é sempre através de uma dessas maneiras como eu acabei de dizer. E por final, o próprio Dynamics que vocês estão vendo, ele não deixa de ser um site, ele é um site que está atrelado aí à aplicação do Dynamics. E toda vez que é feita uma publicação através de uma solução, a gente utiliza lá o Ctrl F5 para ele puxar a última atualização que nós temos no Azure, ok? Então, ficou aqui falando um pouquinho para vocês como funciona a arquitetura, só para vocês entenderem em alto nível. Nas aulas posteriores, cada vez que nós formos evoluindo, o que eu estou comentando virá para vocês na prática, e vocês aprenderão a customizar, a explorar os dados, a trabalhar, a entender o Dataverse com mais detalhes, ok? Espero que vocês tenham gostado, agradeço mais uma vez a companhia, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de se inscrever em nosso canal, para que vocês nos acompanhem 2 vídeos aí toda semana, e aguardo vocês aí para o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.